Vamos dar início à nossa aula de filosofia e nesta aula nós iremos continuar falando sobre decidir como conviver. E nós iremos dar continuidade falando sobre a temática regras para quê. Então vocês irão abrir o módulo de vocês na página 7 para a gente dar início. Regras para quê? A convivência humana é um tema filosófico de grande importância. Você sabia, por exemplo, que certos filósofos nos definirão como seres sociais e políticos por natureza? Um exemplo das definições de ser humano como ser social e político aparece na antiguidade grega, como mostra a célebre frase: o homem é um animal político, presente na obra Política de Aristóteles. Outro exemplo aparece na modernidade, expresso na obra O Espírito das Leis, de Montesquieu, que afirmava: o desejo de viver em sociedade é para os homens uma lei natural. Essa concepção permanece em voga no pensamento contemporâneo, como ressalta a seguinte citação de Pous e Gonzalez: o ser humano é social por natureza e necessita dos demais deles o seu nascimento até o fim da vida. Os seres sociais não são completos se lhes falta a relação com os outros. Sua dimensão grupal é básica para o desenvolvimento completamente. Então, vamos refletir um pouco sobre essas definições, perguntando o que elas têm a ver com a sua própria vida. Talvez você não se identifique logo com as expressões utilizadas, supondo que a vida social pertence apenas às pessoas ricas ou famosas e a vida política apenas aos governantes. Mas o que os filósofos quiseram ressaltar com essas definições é o fato de que nenhum ser humano sobreviveria em total isolamento, nem em total desordem. Não sei se vocês concordam, né? Se tem alguém que discorda, que o indivíduo ele não iria conseguir sobreviver se ele vivesse sozinho, né? Então, a pessoa depende um do outro, elas se relacionam, né, um com os outros, se relacionando entre si, vivendo aí em formas de regras, de leis, inclusive até para manter uma boa convivência. Para alguns pensadores, isso teria levado nossos ancestrais a se reunirem, formando grupos ou famílias, comunidades e sociedades. Ademais, foi preciso estabelecer regras e autoridades que organizassem a convivência entre os seus membros, dando início a um modo de vida marcado pela convivência e pela presença de regras nos mais diversos contextos. Afinal, além de orientar como comportamento, as regras nos garantem também a posse daquilo que compramos ou ganhamos e nos indicam de que modo participar de um jogo, como vencê-lo e assim por diante. Então, é provável que as regras estejam presentes até mesmo nas situações em que você se sente mais livre e descontraído. Você já ouviu pensado nisso? Né? Então, a gente percebe a importância das regras. Como a temática foi regras para quê? Então, nós já começamos a entender e analisar que as regras lá são importantes para que se mantenha uma boa convivência. Até porque o indivíduo só ele não consegue sobreviver. Então, a gente precisa dessa relação social entre o outro, né? A gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir e a gente não é 100%, a gente não sabe fazer tudo, né? Nós não somos capazes, né, de desenvolver tanta coisa se a pessoa vivesse sozinha. Então, é necessário manter essas regras para que se tenha uma boa convivência. Então, a gente percebe a importância dela. E as regras, né, como citado na leitura, ela pode estar presente até em situações que a gente se senta livre, até em pequenos detalhes. Então, a gente percebe a sua importância. Vou pedir para vocês fazerem a leitura desse texto que se encontra na página 8, que o título é
Por que tem que fazer isso? Essa é um texto bem interessante, né, falando sobre a situação do futebol. E aí, após a leitura desse texto, vocês vão responder as questões aqui da página 9. Né? Então, vocês irão fazer a leitura, né, fazer a interpretação do texto e responder essa questão da página 9, né, preenchendo aqui essa tabelinha falando sobre a questão de regras, o objetivo das regras, local de uso e alguns exemplos, relacionando o tópico sobre a convivência, proteção, organização e moral. E abaixo vocês irão responder essas perguntas, né? Essas que tem os pontinhos brancos ao lado, responde se sim ou não e dá a sua justificativa. Responda no caderno, que fica melhor para visualizar. Tem gente que está enviando as atividades respondendo no módulo. Quando tem essa parte verde, fica difícil para fazer a leitura. Então, eu peço que quando tiver essa situação, né, de preferência, vocês respondam no caderno. Aí vocês irão lá, depois da página 9, na página 10, responder essas questões também, né? Essas questões abaixo, da hora de filosofar, que é a primeira e a segunda, certo? Aqui não é atividade. Vamos lá. Você sabe o que é netiqueta? Então, alguém já ouviu falar sobre essa palavra? Quando a gente vê netiqueta, a gente lembra em etiqueta, né? Então, falando de etiqueta, tem a ver com comportamento, né? O modo como a pessoa se comporta. E, de fato, netiqueta tem relação com isso. Só que netiqueta é o comportamento, como se comportar em um ambiente virtual, na internet. E aqui tem algumas dicas de como se fazer bonito na internet. Primeiro, evite escrever com letras maiúsculas, pois em geral elas representam grito. Respeite as regras dos grupos dos quais participa. Evite repassar a mesma mensagem repetidamente, pois isso caracteriza spam. Seja educado e respeitoso, mesmo quando quer apresentar um ponto de vista divergente. Expresse ideias de forma clara e objetiva, evitando o uso de gírias e palavrões. Evite erros ortográficos, especialmente em e-mails ou comentários em fóruns e grupos. Isso é o significado de netiqueta. Então, né, também que tem que ter um respeito quando a gente for utilizar as redes sociais, quando a gente vai dar opinião, quando for digitar algo. Posso ou devo? Então, a gente sabe que a sociedade ela é composta de direitos e deveres, certo? Apesar, né, que a gente tem mais deveres do que direito. Muitas das vezes tem pessoas que possuem mais direito que outras, né? Independente, muitas vezes isso vai depender, inclusive, do estado social dessa pessoa. Então, existem determinadas situações que acabam favorecendo um indivíduo ou outro, infelizmente. Quando compreendemos a importância e a necessidade de regras, podemos verificar o quanto elas interferem em nossas ações. As regras, elas são necessárias e auxiliam na convivência, no aprendizado e no lar. Mas e os deveres? Como eles são vistos? Regras estão relacionadas a deveres? O que podemos fazer é equivalente ao que devemos fazer? Será que o dever é um resultado das tentativas de organização, polidez, proteção e de prática moral que a sociedade nos apresenta ou pode surgir de outro modo, como da nossa consciência? Então, né, vocês podem perceber que existem várias indagações sobre essa temática, sobre se eu posso ou devo, né? Então, existe essas indagações, até porque o próprio indivíduo, às vezes, ele tem medo, receio, ou ele não sabe se ele pode ou não fazer ou ter determinada atitude. Aí, respondendo as duas questões de hora de filosofar, primeira, segunda, e a terceira questão que está lá na página 11. Né? Vocês irão ler essas frases indicadas aqui nos balãozinhos e marcar um X, né, que vocês acham que vocês se identificam. Fica como instrumento avaliativo, valendo 2 pontos, a seguinte atividade. Vocês vão perceber que eu coloquei esse texto aqui, onde diz direitos e deveres na escola.
Aí esse textinho, ele trata sobre os direitos e deveres que a gente possui na escola, certo? Eu vou deixar até um tempinho aqui para vocês fazerem a leitura. O que é que eu vou pedir de vocês? Que vocês pesquisem quais são os direitos e deveres dos cidadãos em uma sociedade, de uma forma geral. Então, de forma ilustrativa, vocês vão colocar de um lado quais são os direitos dos indivíduos, quais são os deveres. Aí vocês podem fazer isso em forma de cartaz, de vídeo ou slide. Ao término, vocês irão enviar para mim. Então, vocês vão ter o prazo aí de 8 dias para fazer essa atividade, valendo 2 pontos, certo? E aqui, esse textinho como forma de orientação, para vocês entenderem um pouquinho como é que vocês vão fazer os direitos e os deveres, né? Lembrando, esse texto fala direitos e deveres na escola. Eu estou pedindo de uma forma geral, certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato.